Veja agora um guia completo sobre a regularização do seu imóvel. A regularização imobiliária é uma importante ferramenta para você que quer garantir o seu patrimônio organizado, para você que quer entender justamente o bem-estar em família, para que o seu patrimônio da sua família esteja seguro. Além disso, você pode valorizar esse imóvel, porque vai conseguir vender a um valor mais alto de mercado e de forma mais rápida, porque consegue fazer um financiamento imobiliário, por exemplo. O procedimento da regularização assegura que o imóvel esteja 100% organizado, 100% regularizado perante todos os cadastros possíveis. Geralmente nós temos o cadastro do imóvel específico dentro do cartório de registro de imóveis, a questão também junto à prefeitura, a União, a questão também focada na questão da regularização perante a prefeitura, até mesmo para separar os espaços e individualização dentro de imóvel. Então, a regularização possui várias etapas e eu vou trazer aqui para vocês já se organizarem. É muito importante que você tenha esse conjunto de documentos para começar a se organizar. Primeiro ponto, certidão de ônus reais. Essa certidão de ônus reais você consegue retirar no site registradores.org.br. Ali você consegue emitir a certidão mais atualizada do seu imóvel, para entender quem é o proprietário ali e quais são as pendências que possam vir a acontecer. Além disso, é muito importante você ter um contrato ou a escritura do imóvel, porque tendo esse contrato, essa escritura do imóvel, você vai conseguir entender qual é o tipo de informação que você consegue a fazer da regularização. Nós temos diferentes tipos de regularização, então quanto mais documentação que você trazer, vai ser melhor. Terceiro ponto, certidões negativas do imóvel, que é justamente sobre essas pendências que possam vir a acontecer de valores. Então, precisa analisar se tem IPTU, se tem ITR, se tem pendências desse imóvel urbano, desse imóvel rural, para analisar se isso está 100% redondo ou não. Além disso, a sua pastinha de documentação precisa também ter a planta do imóvel. É sempre importante guardar a planta do imóvel e o manual de garantia, se existir, principalmente se for um imóvel que foi comprado, imóvel na planta que foi construído e organizado, ou um imóvel que é usado que teve várias reformas. Então, sempre tenha o histórico dessas reformas, para que isso consiga ser analisado no momento dessa regularização. Além disso, a depender do tipo de imóvel, vai precisar analisar quais são os tipos de cadastros além disso. Então, por exemplo, o imóvel rural precisa da validação do IBAMA, da questão da Secretaria Ambiental, do ITR, que é Imposto Territorial Rural, até mesmo questões pela Receita Federal e cadastro junto ao INCRA. Então, pense também que possa vir a acontecer outros tipos de cadastros, dependendo de onde o imóvel está organizado. Toda essa documentação é muito importante para que se valide e se organize, para entender quem é o proprietário, se existe penhora, se existe leilão, se existe algum tipo de pendência para a reorganização desse negócio especificamente. Até mesmo, por exemplo, uma hipoteca que possa vir a acontecer, uma baixa de alguma averbação que foi efetuada, um usufruto. Isso tudo pode ser verificado numa consultoria, numa análise dessa documentação de regularização imobiliária. O passo a passo de uma regularização imobiliária funciona como? Primeiro, você precisa organizar toda essa documentação que eu trouxe aqui. A partir disso, você procura um profissional para analisar isso. Então, procure um advogado que seja especializado no mercado imobiliário, porque esse profissional vai analisar a sua documentação de forma criteriosa. Terceiro, leve isso justamente aos cadastros, porque você vai precisar analisar esse profissional que foi justamente contratado, vai analisar perante esses cadastros, efetuar, validar, verificar se existe pendência ou não e te trazer essa resposta. Porque a partir disso você consegue ter um estudo de viabilidade de regularização, entender quais são essas pendências, o que precisa ser feito, se planejar até em relação aos custos, muitas das vezes, que precisa ser organizado, e a partir disso começar essa regularização. E, é claro, depois de ter essa regularização organizada, isso precisa ser também verificado se vai ser validado durante os cadastros. Então, verifique sempre
fez um procedimento de regularização, seja um registro, uma baixa de uma penhora, uma baixa de uma averbação, de usufruto, ou até mesmo a retirada de uma ação judicial, um acordo, ou até mesmo as outras questões de alterações de cadastros imobiliários, isso tudo precisa ser validado também no cartório de registro de imóveis. Isso precisa ser consolidado ali dentro dessa certidão de anos reais do imóvel. Então, verifique todas essas etapas, tenha essa documentação em mãos, procure advogado, veja e analise esse estudo de viabilidade, se organize financeiramente para organizar isso, para que você tenha a sua propriedade totalmente organizada, tanto para você quanto para os seus herdeiros. Porque se tiver algum tipo de situação de falecimento, esse inventário vai ser feito de forma muito mais rápida. E além disso, você vai conseguir vender esse imóvel muito mais rápido, porque o imóvel 100% regularizado no mercado consegue ser muito mais rápido vendido, porque todo mundo precisa e procura um imóvel que esteja com a documentação organizada. É isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre essa questão de regularização imobiliária. Entre no meu blog cassiaeclesiaadvocacia.com.br e conheça mais conteúdos jurídicos por lá, para você entender cada vez mais sobre o mercado imobiliário.